E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a nossa primeira aula, tá? A nossa primeira aula vai ser sobre geopolítica. A gente vai seguir mais ou menos a frequência, frequência não, né? A gente vai seguir mais ou menos o ritmo do livro, tá? A cronologia do livro, né? A ordem do livro, a palavra melhor. E aí eu vou pedir mil desculpas pelos erros, podem vir a acontecer alguns erros, mas eu já estou editando já esse vídeo aqui 1 milhão de vezes. Acreditem, vai ser o melhor que eu vou conseguir produzir. E aí depois, talvez, se a gente conseguir, depois se eu conseguir desenvolver a minha habilidade aqui frente, perante a câmera, né, talvez eu consiga fluir um pouco melhor e ter menos edição. Mas esse primeiro vídeo com certeza vai ter bastante edição, tá? Porque logo nesse iniciozinho aqui eu já regravei umas 4 ou 5 vezes, tá? Nada impede, como eu falei lá no primeiro vídeo, de vocês irem buscar videoaulas na internet, coisa e tal, porque existem boas videoaulas sobre esse assunto também. Mas eu acho que eu vou conseguir contribuir aqui um pouquinho com esse tema, tá? Primeiro, gente, a geopolítica, ela pode ser considerada um ramo da geografia, um campo de conhecimento da geografia, um campo de estudo da geografia. Então, como todo campo de estudo, você vai ter os pensadores, você vai ter aquela galera que de certa forma conduziu a ciência a, a determinados aspectos, né? Ou seja, você vai ter os pensadores daquela corrente científica, tá? E no caso da geopolítica existem vários, tá? Até alguns deles são geógrafos, tá? E aí é interessante porque a geopolítica não é praticada só por geógrafos, né? Você tem cientistas políticos, você tem sociólogos, né? Ou seja, existe uma galera aí que desenvolveu esse tipo de atividade. Agora, no caso da geografia, a gente teve grandes pensadores, inclusive alguns dos pais fundadores da geografia como ciência. Tá? Hatzel, Vidal de la Blache, são alguns dos clássicos, ou seja, cientistas clássicos que desenvolveram temas relacionados à geopolítica. Tá? Hatzel, inclusive, influenciou muito a política internacional da Alemanha nazista com seu conceito de espaço vital, de recursos, né? De certa forma ele falava que um país para poder se desenvolver ele precisaria de uma determinada área para poder, ou seja, para poder capturar recursos, uma determinada população para ele poder consumir, ou seja, ele estava pensando ali no século XIX, então ainda já no século XIX você tinha alguns pensadores que estavam tentando entender como as nações se relacionavam, tá? Então o Hudson com o seu conceito de espaço vital, você tem outros pensadores lá, no caso da França, Vidal de la Blache, tá? Mas a gente vai ao longo dessa aula ver alguns desses pensadores, tá? E principalmente eu não vou deixar esses clássicos um pouco de lado, porque eu vou focar naqueles que influenciaram o século XX e que estão nos influenciando até hoje, tá? Então a gente vai focar ali naquele ponto ali. Outra coisa importante sobre a geopolítica, outra coisa importante de se entender na geopolítica, é de que além de um campo do conhecimento, ela frequentemente também é usada para denominar as ações, né, dos países, ou seja, as ações das nações, né, ou seja, como que elas se relacionam, como elas se organizam dentro do que a gente chama de cenário internacional ou de ordem mundial. Tá? E aí é interessante que a pessoa pensa assim, mas peraí, professor, como que os países se relacionam? Pensem numa sala de aula, né? Numa sala de aula onde você tem um grupo de pessoas, onde você tem pessoas muito variáveis, né? Muito variadas, muito diferentes de si, mas que tem que se relacionar ali naquele espaço, tem que se relacionar naquele ambiente, né? E aí cada tipo de pessoa vai se relacionar dentro dos seus interesses, né? Ou seja, existe uma série de interesses, todos nós somos criaturas que possuem interesses, né? E aí a gente vai se agrupar, ou as nossas ações vão ser ditadas pelo meu interesse, pelas minhas afinidades, aí você vai ter aquelas
aquelas panelas, famosas panelas na sala de aula, né? Não que isso aconteça de forma alguma no IF, né? Mas a gente pode observar que toda sala tem os grupos, e aí tem a galera com uma afinidade, tem a galera que gosta do futebol, tem a galera que é mais da conversa, né? Tem também aquelas pessoas que ficam mais isoladas, né? E é interessante porque se você transplantar isso para os países, é mais ou menos o que a gente observa, tá? Então, de certa forma, o a geopolítica, e aqui eu deixei uma definiçãozinha mais direitinho. Aliás, eu vou deixar esses slides, tá? Lá no Moodle também. Então, se vocês quiserem acessar esses slides, vocês podem acessar também. Mas os slides sempre vão ter informações curtas, né? Ou seja, não cabe no slide a gente ficar botando textos. Vocês têm o livro é um bom ambiente, né? Um bom material. Então, usem o livro lá, tá? Então, aqui, ó, a geopolítica é uma ciência que se desenvolveu a partir dos estudos de influência dos fatores geográficos, né, nas decisões políticas dos estados soberanos. Decisões que objetivam salvaguardar, ampliar o poder de determinado estado no sistema internacional. É aí onde ele fala sistema internacional, vocês podem pensar na ordem, né, na ordem mundial. Tá? E aí isso é um ponto muito importante de a gente entender. Tá? De que os países eles só se relacionam, não é que eles só se relacionam, mas o objetivo maior das relações entre países é ampliar a sua influência, ampliar a sua possibilidade de estabelecer acordos comerciais, tá? Então, nas relações internacionais, o que move os países, tá, são os interesses, tá, econômicos, e políticos e por aí vai. Tá? Agora, é claro que é interessante eu citei o exemplo das, das pessoas distribuídas em uma sala de aula, mas é para vocês perceberem que os países como entes, né, eles se movem de acordo com determinados interesses. No entanto, os países são muito mais complexos do que pessoas. As pessoas em si já são complexas, né? Às vezes você faz uma coisa e você nem sabe ao certo se você quer aquilo, e aí depois você fica se perguntando por que eu fiz isso, né? Mas os países são entes muito mais complexos, porque na verdade você tem inúmeros grupos dentro dos países que têm eles próprios os seus interesses, tá? Então não é raro você observar os países tomando uma determinada direção, mas essa direção internamente ela sofre uma oposição. Mas aí quando a gente fala sobre geopolítica, a gente está falando sobre ação governamental, ou seja, de quem está efetivamente no poder. Eu posso citar um exemplo, a Venezuela. A Venezuela é um bom exemplo. Por quê? Porque a Venezuela, ela há alguns anos atrás, ela estava bem afinada com a política vigente aqui na região. Tá? E você tem um governo bem à esquerda, tá? E aí esse governo tinha boas relações com outros governos daqui da região, né? De certa forma você tinha outros governos de esquerda aqui na nossa região, e aí o que aconteceu? A gente teve, como em toda a região, uma guinada à direita, né? A gente teve uma guinada e governos à direita foram assumindo o poder, né? E isso foi gradativamente isolando a Venezuela dentro do cenário geopolítico da região. Tá? Agora, a Venezuela toda ela defende, né, políticas de esquerda, ideais de esquerda? Não. Né? Dentro da própria Venezuela você tem uma forte oposição, e a gente vai falar sobre a Venezuela lá na última semana, né, os conflitos que estão ali, a complexidade do país, mas notem, né, geopoliticamente a Venezuela está afinada a países mais à esquerda, né? Tanto que hoje em dia você tem países, ela tem laços, até países não, esquerda não é uma boa denominação
nem para a Venezuela, nem para os outros países que eu vou citar aqui, mas a gente pode dizer que países não alinhados, né? Então, de certa forma, a Venezuela ela está mais próxima hoje de países não alinhados, como o Irã, a Rússia, né? Aliás, eu deixei aí nessa primeira semana no Moodle um videozinho muito bom de um sociólogo que ele destrincha um pouquinho essa questão do que é a esquerda, do que é a direita, porque existe são termos muito complexos. Aliás, eles mudam ao longo do tempo histórico, tá? E hoje em dia mesmo, a esquerda e a direita, ela vai um pouco além daquela definição política que a gente estava acostumado na Guerra Fria, em que esquerda seria países alinhados com o bloco socialista, né? E direita seria países ou pessoas alinhados com o bloco capitalista, né? Alinhados com os Estados Unidos. Hoje existe um contexto aí de conservador, de progressista, mas não é o tema agora da nossa aula. Você olha lá, busca lá esse videozinho que eu deixei, porque vai facilitar um pouquinho quando eu estiver falando sobre esquerda, direita e coisa e tal. Mas voltando aqui para a questão da Venezuela, o que você pode observar é de que dentro de um cenário geopolítico, ela em um determinado tempo histórico, ela estava alinhada e ela estava, a gente poderia dizer assim, ela era popular aqui na região, né? E com o passar do tempo, você tem o quê? Você tem os países se afastando para outra, ou se reordenando diante de outro cenário geopolítico, né? Coisas muito mais alinhados, por exemplo, com os Estados Unidos, tá? O nosso governo atual, ele mudou radicalmente a sua política internacional frente ao governo anterior. E aí, sem fazer juízo de valor, isso é uma prerrogativa do governo. Isso é uma prerrogativa. Cabe ao governo traçar essas estratégias, tá? De como que eu vou me posicionar diante o cenário internacional, tá? E aí você pode ter os críticos, tem críticos que dizem, né, que hoje o governo, não o governo, mas a política internacional brasileira é excessivamente subserviente aos Estados Unidos, mas existem os que apontam o ponto positivo, né? De certa forma, hoje a gente está alinhado a países mais poderosos dentro do cenário internacional. Vai lembrar que no antigo governo a estratégia era outra, a estratégia era se alinhar mais a países subdesenvolvidos, a se alinhar mais, a inclusive liderar esse bloco de países em desenvolvimento, tá? E aí a gente acaba tendo uma ruptura nesse atual governo. E aí tem tanta gente que acha positivo quanto acha negativo, vocês vão encontrar aí uma série de opiniões. Mas nesse caso aqui não é o nosso contexto agora fazer um juízo de valor. E no tempo que a gente puder, na hora, no dia que a gente estiver numa conversa, a gente pode até fazer esse juízo de valor, tá? Então, recapitulando aqui, os países, a geopolítica, ela é o campo da ciência, o campo do conhecimento que tenta destrinchar, entender como que os países se relacionam, né? Ou seja, qual é a posição que eles ocupam dentro de um cenário internacional. Mas aí, a pergunta que não quer calar é a seguinte, tá, mas então os países se relacionam, mas como eles se relacionam, né? Um olha para o olho do outro e faz um elogio e chama para tomar um vinho? Não, claro que não. Tá? Os países eles se relacionam em diferentes escalas, em diferentes segmentos, tá? E é importante a gente entender o seguinte, que esses segmentos, ora tem mais importância, ora tem menos importância, né? Mas de uma forma geral, é a combinação dessas escalas, desses segmentos de relações que configuram, né, a ordem mundial, a organização geopolítica dos países. Então, o que a gente vai fazer agora é olhar. Eu selecionei aqui 4 dessas escalas, a gente poderia dizer em escalas, né? Mas cada um tem o seu papel, tá? Então, acompanha aí comigo. Uma das escalas de relações entre os países, essa é a mais óbvia, né? São as relações políticas, tá? Como eu falei para vocês agora há pouco, essas relações elas se dão principalmente por afinidades, né? Afinidades ideológicas. Então,
alguns anos atrás, o Brasil tinha muito mais afinidade com a Venezuela do que agora. Por quê? Porque mudou o grupo político, mudou a ideologia política e, consequentemente, né, a sua relação internacional, sua relação política com a Venezuela, ela mudou. Né? Inclusive mudou drasticamente. A gente está diante, inclusive, de novas mudanças. E aí isso é interessante, porque a ordem geopolítica ela muda. Geralmente ela muda em uma escala maior, ela leva um pouco mais de tempo de acontecer. Mas em microescalas, em escalas regionais, ou elas podem estar diretamente relacionadas a uma mudança de governo. Né? Então, por exemplo, hoje a gente tem uma afinidade quase que incondicional com os Estados Unidos, mas amanhã ou depois, se muda o governo, essa relação pode acabar fraquejando. A gente vai ver ao longo das próximas aulas, por exemplo, na questão de blocos econômicos, a parceria entre o Mercosul e a União Europeia, a dificuldade de se consolidar uma parceria. Por quê? Porque é um acordo que está sendo costurado há décadas, né? E aí há 20 anos mais ou menos, e aí você tem as mudanças de governo, e aí cada governo que assume, ele tem um outro viés, ele se debruça ali sobre aquele acordo, e aí você acaba travancando. Né? E mesmo agora, ele assinado, existe uma série de questionamentos que na prática faz esse acordo tá interrompido. Tá? Então as relações políticas elas são talvez a primeira, a mais clara esfera de relação, né, entre os países, tá? Tanto o próprio nome, né, geopolítica, mas não é só isso, não é só na política que os países se relacionam, tá? Então, por exemplo, a relação política ela pode vir a reboque das relações econômicas. Tá? E aí aqui é interessante a gente entender o seguinte, que aqui a gente tem um ente a mais, que são as empresas, é a iniciativa privada. Tá? Mas não se esqueça, esses entes que eles têm esse papel predominante às vezes, mas a gente ainda tem por trás da iniciativa privada, dos interesses econômicos, a gente ainda tem as ações governamentais. Tá? Porque essa separação de privado, de iniciativa privada, de interesses públicos, ela é um pouco nebulosa, ela não é tão clara quanto algumas pessoas desenham. Tá? Só a gente lembrar que muitos dos representantes políticos sofrem com lobby, sofrem com pressão de entes privados. E alguns deles até são representantes desses entes. Então é comum o papel do Estado, o Estado e a iniciativa privada coexistirem nos seus interesses, principalmente quando a gente está falando de relações internacionais. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o próprio exemplo da União Europeia e do Mercosul. É uma relação, é um acordo político, é um acordo que está sendo, né, escrito e ele está sendo desenhado por governos, tá? Mas o grande intuito dessa relação, dessa interação é econômico. É econômica, é você conseguir dar uma fluidez maior, tá? Na troca de mercadorias entre os países. Então, as relações econômicas e políticas geralmente estão próximas. Tá? É raro você ter um desacordo. Acontece, pode acontecer. Quer ver um bom exemplo de quando isso acontece? Por exemplo, o Brasil ele sempre teve o que os diplomatas chamam de soft power, né? Ou seja, ele consegue ter boas relações políticas com muitos países, né? Por que ele sempre consegue? Porque ele sempre se posicionou no cenário internacional, eu posso dizer, de uma forma neutra. Tá? Um bom exemplo, papel das relações entre países muçulmanos e Israel. O Brasil sempre manteve uma relação de neutralidade nesse conflito. Então, isso abre, de certa forma,
boas relações tanto com Israel quanto com países muçulmanos. Tá? Então o Brasil ele sempre foi visto dentro do cenário internacional como um grande ator, né, nessa forma de fazer política que a gente chama de soft power. Tá? Ou seja, ele não precisa necessariamente impor a sua vontade, nem militarmente, nem politicamente. Ele tem, aliás, a escola diplomática brasileira é uma escola tradicionalmente muito boa e sempre ligada às negociações. Ou seja, mundialmente o Brasil é reconhecido dessa forma. Né? Aí o que acontece? A gente tem o atual governo, ele tem como que eu posso dizer? Ele pratica, e aí, mais uma vez, não estou fazendo um juízo de valor. Tem críticas, mas tem gente que acha que tinha que ser assim mesmo. Então, não estamos fazendo um juízo de valor aqui, só caracterizando um fato, que é o que? O atual governo, ele rompe um pouco com essa tradição diplomática brasileira. Então, o movimento inicial do governo, por exemplo, de reconhecer Israel, que é uma zona de contestação. A gente vai ver isso lá na sexta semana. É uma zona de contestação entre palestinos e israelenses. Né? Ao Brasil, no momento que o Brasil diz assim, não, vamos estabelecer uma embaixada em Jerusalém. Ou seja, uma embaixada brasileira de Israel vai ficar em Jerusalém. Atualmente ela está em Tel Aviv, que é a capital política de Israel. Mas quando o Brasil faz esse movimento para se alinhar aos Estados Unidos, que disse que ia fazer esse movimento, né, o Brasil cria o quê? Cria uma rusga que antigamente ele não criaria. Né? Mas uma rusga com quem? Né? Com os países muçulmanos. Tá? E aí, como eu falei, as pessoas que veem algo positivo nisso dizem que mas a gente está nos aproximando, nós estamos nos aproximando com um país que tecnologicamente tem muito a oferecer a gente, que é Israel. Né? Mas qual é o ponto negativo disso? O ponto negativo é que os países muçulmanos são grandes parceiros comerciais do Brasil. Né? Ou seja, aliás, a nossa balança comercial, que é a diferença do que a gente vende, né, do que a gente exporta e do que a gente importa, é muito positiva para o Brasil. Né? Então a gente exporta muita coisa para os países muçulmanos. E aí o que acontece? Quando você tem um movimento político, um movimento prioritariamente político, e você um movimento político que faz com que a gente crie uma rusga com esses países, qual pode ser a consequência? A consequência pode ser nas relações econômicas. A consequência pode ser no prejuízo, ou seja, de alguns países muçulmanos irem buscar em outros lugares o que eles compram com a gente. Tá? E só para fechar nesse assunto de relações econômicas, talvez as relações econômicas sejam, como que eu posso dizer, a forma mais integrada de relações entre as nações. Tá? Ela vem se construindo ao longo de séculos e a gente vai ver isso mais detalhadamente quando a gente estiver falando sobre globalização já na semana que vem, né? Mas vocês vão poder perceber que a interação econômica, aliás, ela é muito mais profunda entre os países do que as relações políticas. Porque se por um lado a gente ainda tem muitas rusgas políticas, né, entre as nações, na questão econômica a gente tem uma integração absurda. É só a gente pegar todos os produtos que a gente consome no dia a dia. Muito provavelmente você está vendo esse vídeo em um celular ou em um computador que foi montado na Zona Franca de Manaus, mas que tem as suas peças produzidas na China, né? Mas que sua matéria-prima veio da Indonésia, da Austrália. Então as relações econômicas, os fluxos de relações econômicas, elas estão muito integradas e muito se deve também a esses entes privados, essas grandes empresas que têm se espalhado, né, essas multinacionais que têm espalhado a sua produção. Tá? E aí a gente vai entender muito bem por que elas fizeram isso, né, quais são os intuitos na próxima aula. Tá? O outro ramo de relações entre os países são as relações culturais. E aí aqui a gente tem que chamar a atenção. Né? O primeiro país a perceber, talvez, não o primeiro, mas o país que mais
investiu nisso, que são as relações culturais, é os Estados Unidos, ou foram os Estados Unidos, né? Por quê? Porque a cultura ela é uma forma de propagação ideológica. Isso aí, aliás, em todo o mundo, hoje em dia, isso é percebido, né? De que a cultura é um ramo, é um campo de batalha ideológica. Então você consegue, de certa forma, passar informações, você pode conseguir passar conceitos, você consegue passar ideologias sem parecer que você está passando, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos investiu muito no desenvolvimento da sua cultura, até para propagar o seu modo de vida, né? Propagar o seu estilo de vida. E por quê? Só porque é legal? Não, porque junto com essa ideia de estilo de vida americano, você também tem, né, as empresas americanas, você tem o governo americano, que consegue influenciar outros povos, né? Então, em última instância, a relação cultural ela consegue submeter outros povos a determinadas formas de ver o mundo, tá? E aí aqui eu fiz uma seleção de alguns exemplos, tá? E de alguns produtos, né, que são marcas internacionais, que de certa forma, em última instância, são representantes dos países em que em que eles foram produzidos. Aliás, não é coincidência, mas todos os anos o governo americano despeja bilhões, né, bilhões de dólares dos contribuintes, né, em produções artísticas, principalmente as produções de Hollywood. Tá? É interessante porque você dificilmente vê uma crítica aos Estados Unidos ou a problemas sociais dos Estados Unidos na rede, no circuito econômico, né, no circuito dos grandes filmes. É raro você ver. E isso chega até, inclusive, a vender uma imagem que, às vezes, quando a gente está ali trabalhando com aluno, a gente tem que desconstruir. Né? De que os Estados Unidos não é esse paraíso, não é esse mundo perfeito de casas, de subúrbio, com graminha e que não tem nada, né, de pobreza, que não tem nada de desigualdade. Muito pelo contrário, a gente pode observar agora aí, recentemente nos protestos, que os Estados Unidos têm sim, né, problemas complexos de desigualdade econômica, desigualdade racial, né? Você tem questões como a pobreza mesmo nos Estados Unidos, e que você não vê nos filmes, você não vê nos filmes. Até pode, mas aí você tem que ver filmes alternativos, filmes que não estão ali recebendo dinheiro do governo americano. Ah, mas não tem crítica nenhuma? Não tem crítica? Você pode até. Alguns cineastas americanos ou produtores, né, de TV, eu estou falando principalmente sobre essas modalidades, porque elas são o carro-chefe, né, da produção cultural americana, mas em outros segmentos menos investido, em que tem menos investimento, é claro que você consegue ter uma crítica maior, você consegue ver na literatura críticas, você consegue ver, né, no teatro críticas muito mais concretas aos problemas dos Estados Unidos. Mas no caso do cinema, no caso da, da TV, é mais raro. Até é possível, alguns cineastas, alguns produtores conseguem, principalmente quando eles descolam a sua crítica da realidade. Né? Então, muitas produções, e aí você encontra até em produções de Hollywood, críticas aos Estados Unidos, quando você consegue fazer essa desconexão. Né? Geralmente o cara produz uma distopia futurística, um negócio é lá no futuro, um futuro que não existe. Né? E aí ele insere ali a crítica à sociedade americana. Ou então ele pega o que? Ele pega um passado distante, a história, sabe, quando antigamente existiam as injustiças, né? Então o cara vai lá e produz. Mas quando você vai falar sobre produção cotidiana ou dos dias presentes, já é muito mais difícil você encontrar. Né? Eu acho que o maior exemplo histórico de como que o governo americano sempre colocou a cultura como um carro-chefe, tá? Foi
o próprio a própria comitiva que a Disney organizou lá na década de 40, tá? Uma comitiva, eles organizaram uma comitiva e vieram para a América Latina com o principal intuito de conseguir atrair os países da América Latina para o lado dos Estados Unidos, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Nasceu nessa iniciativa da Disney, junto ao governo americano, um personagem que o pessoal aí conhece, que é o Zé Carioca. O Zé Carioca ele é um fruto dessa aproximação, né, que o governo americano estava fazendo em vários segmentos, segmentos econômicos, né, e aí eles trouxeram também, né, pesado a sua comitiva cultural para conseguir criar esses laços aí junto ao brasileiro, junto ao Brasil, tá? E aí aqui nesse slide aqui vocês podem ver, por exemplo, eu coloquei ali alguns personagens de novela brasileira, porque é interessante, mas é, nós não temos tanto investimento governamental, temos investimento, mas não tanto assim estrategicamente vinculado à difusão da cultura brasileira lá fora. Mas mesmo assim, a gente tem o quê? A gente tem novelas, a gente tem uma produção cultural forte, né? Então a música brasileira, ela toca em rádios da Europa, ela toca nos países vizinhos. A novela brasileira ela passa em Angola, ela passa na Rússia, né? Passa em Portugal. Então assim, a gente tem uma produção cultural muito forte e essa produção cultural acaba se internacionalizando. Não existe a nossa ação governamental propriamente dita, ela não tem pelo menos não tem historicamente essa ideia de usar a produção cultural brasileira para difundir o Brasil lá fora. Acaba acontecendo. Tá? Não que não exista nenhuma estratégia, né? Existe toda a estratégia, como eu falei para vocês, as secretarias de cultura elas têm geralmente um alinhamento ideológico com o governo. Então, de acordo com o alinhamento do governo A ao governo B, essas secretarias tendem a investir mais, né, nesse ou naquela produção cultural, né? Agora, a gente pode observar, olhando o restante do slide, como que. E aí eu botei, por exemplo, ali um anime, né? E é interessante, porque talvez muitos de vocês tenham se interessado já pela cultura japonesa ou foram buscar saber alguma coisa sobre o Japão porque tem afinidade com a produção de animes, né? Que é um produto japonês, tá? E aí você pode observar, mesmo, olha só, quase que instintivamente você busca saber sobre a cultura daquele país, você busca ter afinidade com aquele país porque você gosta de um determinado produto cultural daquele país, tá? Agora, de vez em quando, assim como nos Estados Unidos, essa ação ela é construída. Tá? E aí eu coloquei aí também a febre, né, dos K-pops, né, ou seja, da cultura popular da Coreia. É interessante porque os artistas de K-pop eles são muitas das vezes treinados, são artistas que recebem treinamento específico para se comportar de determinada forma, né, e para quê? Para propagar a cultura coreana pelo mundo. Né? Então era um fenômeno regional, era um fenômeno ali que se difundia e acabou se espalhando para outros países. Né? É claro que talvez num primeiro momento o intuito não seja o mundo todo, mas se acaba acontecendo, se você tem um produto que agrada e acaba se difundindo, isso contribui muito para quê? Para você vender a imagem do seu país, né? E junto com a imagem do seu país, você vende, claro, obviamente, produtos também. Né? Bem, outra relação que eu coloquei aqui também são as relações militares. Essas também, assim como as relações políticas, são mais óbvias, né? Ou seja, quando um país ele vai subjugar o outro militarmente, fica bem claro que a intenção daquele país é subjugar o outro país, né? Agora, de uns tempos para cá, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, essas relações militares, ou seja, você
impor a sua vontade militarmente a outros países, isso diminuiu. Isso diminuiu consideravelmente. Por quê? Porque gera desgaste político e gera desgaste econômico também. Ou seja, você subjugar outro país militarmente é caro e às vezes não é tão eficiente quanto você subjugar outro país por outros meios políticos, né, o soft power, ou econômicos, ou até mesmo culturais. Ou seja, os Estados Unidos ele entendeu isso, e não só os Estados Unidos, outros países entenderam isso, né, que você subjugar outros países por outras escalas de relações é mais fácil. Agora, isso não impede de que os países investam, tá? Pesado em forças armadas, né? Ou seja, a gente pode dizer que as forças armadas são a última escala de proteção, a última escala, né, de ação de um país sobre o outro, né, sobre o domínio do outro, né? E aí eu separei três, três imagens, né? Você tem ali na primeira imagem um porta-aviões com seu strike group, que é o seu conjunto de navios que sempre estão junto, né, com o porta-aviões, porque o porta-aviões é basicamente um aeroporto flutuante, né, mas toda a questão de suprimentos, toda a questão de infraestrutura, de combustível e até de defesa mesmo, defesa contra-ataque, né, ela é feita por outros navios. Então, geralmente um porta-aviões ele não anda sozinho, ele anda com um grupo, né, de outros navios. E é interessante, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas os strike groups americanos, eles refletem, de certa forma, uma ideologia, né, que foi construída por um estudioso da geopolítica, que é aquela questão de você conseguir projetar poder em outros países via marítima, né? E é interessante porque os Estados Unidos é um dos poucos países do mundo que conseguem desenvolver uma ação militar em qualquer lugar do planeta, né? Imaginem o desafio logístico de você entrar em guerra, como, por exemplo, os Estados Unidos entrou em guerra com o Iraque, e aí é um bom exemplo de quando nenhuma outra escala de relação funciona, né? Muitas das vezes você apela para a escala militar. É raro, mas ainda acontece. Então, a própria guerra do Iraque é um bom exemplo disso, tá? Ou seja, os Estados Unidos impôs. É claro que ele não falou assim, eu quero, né, dominar você. Não, você sempre cria, né, uma série de pretextos, série de historinhas. O povo iraquiano está sofrendo com a ditadura lá, né, do Saddam Hussein, vamos livrar o povo iraquiano. Mas, pô, se fosse assim, tem um monte de ditador por aí, né? E eles não são derrubados. Os Estados Unidos não vai lá e derruba. E até se fizesse, seria muito ruim para ele, os Estados Unidos, mesmo se ele estivesse correto, porque mesmo se ele fosse em boa causa, vamos salvar o povo lá no Burkina Faso. Mesmo fazendo assim, isso iria gerar um desgaste muito grande, porque quem disse que os Estados Unidos é a polícia do mundo, né? Então, para ele tomar uma ação tão dramática quanto você dominar um país, precisa haver um ganho calculado muito grande. No caso do Iraque, o ganho é evidente, né? Você chuta o chão no Iraque e sai petróleo, né? Então a vantagem econômica seria muito grande. Mas mesmo assim, mesmo sendo uma guerra relativamente rápida, né, dado a assimetria dos dois lados, né, dos opositores, mesmo assim, para você conseguir consolidar o seu domínio ali, ele levou muitos anos. Os Estados Unidos ficaram muitos anos, né, para conseguir pacificar o Iraque e foi muito dinheiro embora, né? E mas então só gastou dinheiro para livrar o povo? Não, é claro que o retorno foi o quê? Grandes empresas americanas se instalaram no Iraque. Hoje a exploração do petróleo iraquiano é totalmente promovido por empresas americanas, então o retorno financeiro ele é grande, né? Mas o desgaste também foi muito grande, tanto econômico quanto político, tá? Então você tem aí esse exemplo do Strike Group. Outro exemplo muito
Muito típico da guerra moderna é o poderio aéreo. Eu coloquei aí essas caças, por quê? Porque hoje você pode subjugar um país inteiro se você dominar o espaço aéreo, né? Graças à evolução tecnológica, bombardeiros que cruzam o mundo inteiro, né? Mísseis inteligentes, caças de supremacia aérea. Se você tem o seu espaço aéreo dominado num conflito, a chance de você perder aquele conflito é muito grande. Então se gasta muito, se investe muito em tecnologia de caças, né? E um bom exemplo é até o Brasil, que recentemente fechou uma parceria para modernizar a sua frota, né? Então a gente tem aí hoje, está chegando agora os Gripens, né? Que são caças né, de supremacia aérea. Não chegam a ser, né, caças de última geração, você tem aí caças de quinta geração, mas aí é uma questão interessante, o quanto a gente deve investir em forças armadas. Geralmente os militares dizem, ou seja, os pesquisadores, as pessoas que pesquisam essa área militar, você deve investir o quanto, né, o seu vizinho investe, né, o quanto a sua ameaça real investe. Então, por exemplo, hoje poucos países poderiam realmente ser uma ameaça ao Brasil, né? Os países que fazem fronteira, né? Mas aí, quando você compara as Forças Armadas brasileiras aos países vizinhos, né? A gente bate frente a frente tranquilo, né? E outras nações que poderiam ter interesses dos recursos brasileiros, mas aí é aquela questão, poucos países do mundo conseguem fazer guerra em outro lugar, né? Então, outro lugar que não seja na sua fronteira. Eu estava falando agora sobre o pesadelo logístico dos Estados Unidos ao enfrentar o Iraque, né? Ou seja, um país a 10 mil quilômetros de distância, né? E aí você tem que transportar, né, tropas, você tem que transportar, né, alimento para essas tropas, né? Você também, né, claro, essas tropas não vão chegar lá e vão ficar xingando, elas têm que ter armas, né, para poder subjugar o outro exército. Então imagina armas, alimento, tropas para você conseguir subjugar, ou seja, você transferir 120, 130, 150 mil homens para o outro lado do mundo, é assim, é um pesadelo logístico e só é capaz de fazer isso uma meia dúzia de nações. Eu diria assim, umas 3 ou 4 nações são capazes de fazer isso no mundo, né? Então, quando a gente pensa a defesa militar, a gente tem que pensar dentro dessa realidade. Quem poderia ser efetivamente o nosso inimigo, né? Militar. Tá? Então, dentro dessa realidade, o que a gente veste, a gente vai ver daqui a pouco, o que a gente veste é considerável, né? Bom, né? Bem, então, sim, até colocar logo aqui, ó. Então aqui tem os gastos militares, né? Vocês podem observar aí que mesmo os Estados Unidos hoje, sendo um país que politicamente, culturalmente, economicamente ele se impõe, né, ele já se impõe às outras nações, ele não deixa de investir pesado nas suas forças armadas. Na verdade, o investimento americano ele é tão grande, que ele chega a superar PIBs de países, né? Ou seja, o gasto americano com forças armadas supera PIBs de alguns países. Tá? Então, de longe, sim, a escalada de investimento do governo americano nas Forças Armadas é imenso. E aí se engana quem acha que esse investimento tem caído. Não tem caído. Por incrível que pareça, hoje os Estados Unidos investem mais nas Forças Armadas do que na época da Guerra Fria. Mas existe um contexto todo específico dos Estados Unidos. Vale lembrar que muito da tecnologia, muito da ciência americana, ela também está vinculada à produção militar, né? Então, vai lá, a internet. A internet, que parece ser essa coisa que, né, sempre existiu, que está em todo lugar, ela na verdade ela é uma tecnologia que foi desenvolvida por militares americanos. O intuito da internet, lá nos seus primórdios, ainda nos anos 60, era conseguir interconectar as bases militares americanas para contra-atacar numa possível, né, uma possível ataque nuclear soviético.
Então, a base, os primórdios dessa rede interligada de computadores vem dos militares americanos. Aí depois o que acontece? Ela passa para as universidades e ela vai se popularizando e ela se torna esse fenômeno tecnológico que a gente tem hoje. Então vejam vocês, os Estados Unidos gasta pesado, forte em Forças Armadas, mas muito desse investimento é em pesquisa. Essa pesquisa depois vai para onde? Vai para a iniciativa privada gerar lucro para os próprios Estados Unidos. Isso também serve lá para a corrida espacial. Muito do que... o negócio não é só levar um ser humano para outro planeta ou para a Lua. A questão é todos os materiais, as tecnologias que você está produzindo ali, que depois a iniciativa privada vai vir e vai pegar, né, aquela tecnologia e vai aplicar em alguma coisa que pode gerar riqueza. Tá? Aí, nesse último gráfico, aí, nesse próximo gráfico, vocês podem ver o poderio militar brasileiro, né? O quanto a gente tem de tropas, né? E aí, se você olhar lá atrás, lá naquele último gráficozinho lá, você consegue ver o investimento brasileiro, que é um dos maiores do mundo. Você pode ver que aí está a ordem direitinha, né, dos maiores investimentos militares. Então o Brasil está ali entre os 10, sempre entre os 10 e 15 países com maior investimento em forças armadas, né? E aí a gente pode observar que a gente tem aí quase 300 mil soldados, né, tanques, né, navios de guerra, aviões, a maioria ali são aviões de transporte, coisa e tal, mas é um orçamento relativamente considerável. Tá? É claro que a crítica, existem críticas, existe gente que acha que a gente gasta muito com forças armadas, tem gente que acha que a gente gasta pouco, né? Mas de certa forma, estrategicamente falando, é um país enorme, que tem uma fronteira gigante e que tem, né, recursos, e esses recursos são sim de interesse de muitos outros países. Então você manter uma prontidão, você manter uma certa prontidão militar, é uma forma de você garantir que esses recursos não sejam tentados por outros países. Tá? Agora, a própria estrutura das nossas Forças Armadas é uma estrutura que recebe algumas críticas, né? Porque boa parte dos gastos militares vai para pagamento de salário mesmo. Né? Então sobra pouco para investir em equipamentos. Então os nossos equipamentos, de uma forma geral, são obsoletos. Os caças, por exemplo, eu falei sobre a supremacia aérea. Os caças hoje, do Brasil, eles têm 50 anos. Né? 50, 40 anos, modernizados, foram modernizados, eles têm ainda uma vida útil, tem, mas se a gente bater de frente com, por exemplo, até com alguns vizinhos nossos, a própria Venezuela tem alguns aparelhos mais modernos do que o nosso, a gente teria algum problema, tá? Aí nesse último gráfico, eu tô ali, até tampei um pouquinho esse último gráfico, mostrando o quê? Mostrando a evolução do investimento da China em gastos militares. A China, que nos últimos anos tem se reorganizado dentro do cenário internacional para ocupar um papel de protagonista. Né? Então a China tem também naqueles mesmos moldes dos Estados Unidos, seja Força Armada, desenvolvendo novas tecnologias, que essas tecnologias não são compartilhadas. Né? E aí, usando essas tecnologias para fazer catapultar a economia, né, daquele país. Bem, pessoal, agora, só para a gente finalizar, vamos falar sobre os teóricos. Eu falei que como campo científico, a geopolítica também tem os seus pensadores. Então eu separei aqui 3 desses pensadores. Tá? Os que mais influenciaram, eu falei lá de Vidal de la Blache, eu falei um pouquinho sobre Hudson, mas eu separei aqui 3 que influenciaram até mesmo ações governamentais, até mesmo os países e as suas políticas internacionais. Tá? O primeiro, carinha, é o Mahan. Eu não sei se pronuncia assim, mas o Mahan ele foi um militar americano, né? Ele serviu na Marinha dos Estados Unidos e ele escreveu vários tratados. Ele tinha a percepção de que as relações internacionais são anárquicas, e elas são mesmo, né? E ele via
a importância de se investir nas forças armadas, isso numa época, né, porque hoje parece fácil, né, a gente falar assim, pô, claro, né, mas na época que ele escreveu isso, final do século XIX, os Estados Unidos era um país extremamente isolado, isolacionista, ou seja, a maior parte do governo americano acreditava que os Estados Unidos não deveria se meter em outros conflitos, né? Ele escreveu que não, ele escreveu que pela natureza própria, né, das relações internacionais, os Estados Unidos precisava sim ter forças armadas para impor a sua vontade. Vale lembrar também que no século XIX o contexto histórico é diferente. Como eu falei para vocês, hoje você impor as suas vontades militarmente, elas faz menos sentido, né? Mas na época que ele escreveu isso, a gente já estava vivendo o auge do imperialismo. Então, ocupar outras nações, subjugar outras nações para conseguir recursos, conseguir equipamentos, mercado consumidor, era coisa natural. Então, ele escreveu a ideia de que um país, para poder dominar o mundo, dominar a geopolítica, para ter uma posição de protagonista, ele precisava, acima de tudo, dominar os oceanos. Então ele usava a Inglaterra como exemplo, que era a maior potência daquela época. Mas ele chamava a atenção para quê? Que outros países tinham potencial de dominar o mundo também, né? Principalmente por questões naturais. E aí ele via os Estados Unidos como um desses países. Mas por quê? Porque se você olhar o mapa aqui direitinho, né, os Estados Unidos é um país que tem saída para dois oceanos, né? Então ele tem a costa para o Oceano Atlântico e ele tem a costa para o Oceano Pacífico. Então o Mahan, ele via isso como uma oportunidade, né? Ou seja, ele poderia construir vários portos, né? Portos que sairiam para águas quentes sem problema de congelamento nem nada. Outra vantagem que ele via, que era uma vantagem natural dos Estados Unidos, era a questão dos vizinhos, né? Os Estados Unidos, a despeito dos problemas que hoje em dia os Estados Unidos têm com o México, que são problemas mais relacionados a imigrantes e coisa e tal, os Estados Unidos não tem grandes inimigos na sua fronteira. Então ele via um potencial de desenvolvimento dos Estados Unidos muito maior do que os países que eram as potências daquela época, né? A Inglaterra, né, ela tinha uma proteção natural de ser uma ilha. Tá? Mas as outras grandes potências daquela época, como a França, a Alemanha, a própria Rússia, elas tinham fronteiras terrestres com inimigos mortais. Então ele dizia que, olha, os Estados Unidos aqui, ele tem ainda uma vantagem maior que a Inglaterra, porque ele tem recursos, ele tem população que a Inglaterra tinha que buscar nas suas colônias. Então, de certa forma, para ele, isso a gente está falando do século XIX, os Estados Unidos tinha uma potência, um potencial de se tornar ou seja, de ser um país líder, né, dentro da ordem mundial, dentro do cenário internacional. Ele via no mapa outros países com o mesmo potencial, né? Então, por exemplo, a China, que tinha uma civilização muito antiga, né, mas que também tinha recursos, também tinha uma saída para o mar. Ele via a Austrália como um país que tinha esse potencial. É claro que também o Brasil, para ele, estava ali entre um seleto grupo de países que tinha, né, todas as questões necessárias, todas as questões naturais necessárias para ser uma potência mundial, né? A gente pode ver que a gente pode até discutir se isso é interessante, se isso não é, mas que dentro do cenário internacional, dentro de um cenário natural, Mahan, ele percebeu que, olha, quem dominar os mares, quem tiver os recursos naturais para dominar os mares, quem efetivamente dominar os mares, pode sim ocupar o lugar da Inglaterra. Isso ele falando lá no século XIX. Não preciso dizer que isso influenciou diretamente a política americana, né? Os próprios strike groups, a questão de investimento em porta-aviões. Hoje os Estados Unidos têm pelo menos 10 grandes porta-aviões, né? Cada porta-aviões nuclear pode ficar navegando por anos sem parar. Tem uma tripulação de mais de 5.000 pessoas, mais de 100 caças. Para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje tem caças operacionais, ou seja, que pode voar, né, se precisar e está ali prontidão. Nós temos 42 caças. E parece meio, nossa, o Brasil tá mal, né? Mas ainda assim é uma das forças aéreas mais poderosas do mundo.
né? E aí então o que que acontece? Cada naviozinho, cada porta-aviões americano, ele poderia sozinho, suplantar toda a nossa força aérea, né? Então isso é óbvio que é uma política que foi adotada, né, seguindo os conceitos geopolíticos de Mahan. É claro que também nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o próprio cenário da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter outros fatores que vão fazer com que os Estados Unidos comecem a dar ouvidos a essa ideia de que ele precisava investir pesado no mar. Hoje, inclusive, a diferença que existe entre o exército dos Estados Unidos, a Força Aérea Americana e a Marinha dos Estados Unidos é absurda. A Marinha, sozinha, ela é uma força autônoma. Ela tem o seu próprio exército, que seriam os fuzileiros navais, ela tem a sua própria força aérea, né, que seriam os aviões ali dispostos nos porta-aviões, que poderia, inclusive, sozinha bater de frente com as outras armadas dos Estados Unidos. Tal é o nível de investimento que a Marinha tem, seguindo essa ideia do poder naval, da projeção de poder naval de Mahan, né? Então, pessoal, contrário à ideia, né? Mas não contrário, mas pelo menos antagônica, né? Uma visão diferente da visão de Mahan, tinha o Mackinder, né? O Mackinder, ele tinha uma ideia que era exatamente o que a gente chama de projeção do poder terrestre. Para ele, quem dominaria o mundo não é quem domina os mares, e sim quem domina a terra. Mais precisamente, uma parte da terra, né, que ele chamava de Heartland, né, literalmente o coração da terra. Tá? E para ele, quem dominasse esse ponto, essa região específica, ele teria o domínio do planeta. Tá? E com base no que ele argumentava isso? Na questão dos recursos, na questão da população. Né? Então, se você olhar aí o mapa, né, em vermelho, você vai ter o Heartland, que é essa região que para ele seria a região vital de se dominar. Né? E é interessante porque ele ali, de certa forma, projetando os interesses da Inglaterra, ele via com muito maus olhos uma possível aliança entre a Alemanha e a Rússia. Para ele, se esses dois países, né, que eram tradicionalmente inimigas, né, se elas se aliassem, né, nenhum país do mundo conseguiria conter essa nação. Nenhum país do mundo conseguiria conter uma nação, né, surgida da aliança entre a Rússia e a Alemanha. Bem, quis o destino, né, que com a ascensão pelas próprias ações da Alemanha, tanto da Alemanha lá na Primeira Guerra Mundial, mas como principalmente da Alemanha nazista, esses dois países se tornassem inimigos mortais. Né? É interessante a gente pensar que pré-Primeira Guerra Mundial, a família real, né, os Romanov na Rússia, né, o czar russo e o Kaiser alemão, eles eram parentes, inclusive. Né? Então houve sim uma possibilidade de uma aliança entre essas potências, mas, né, por erros estratégicos ali das forças militares alemães, a Alemanha vê a Rússia como um inimigo, né, se envolve na Primeira Guerra Mundial com um conflito contra a Rússia, né, e depois, com a ascensão do socialismo na Rússia e com a ascensão do nazismo na Alemanha, aí eles se tornam, né, inimigos mortais. E é engraçado porque por uma questão ideológica apenas, né? Ou seja, o nazismo, entre outras coisas, ele surgiu com o intuito de eliminar o socialismo da Terra. Hitler em si era fanático pela ideia de erradicar o socialismo do mundo. Tanto que muitos historiadores enquadram o nazismo como um regime de extrema direita.
né, frente ao quê? Frente ao que acontecia na União Soviética naquela época, que era o stalinismo, que poderia ser considerado um governo de extrema esquerda. Então, no modo de operação, no modo de governo, no modo de governo, a Alemanha e a União Soviética eram muito semelhantes. Mas, ideologicamente falando, eles ocupavam espectros totalmente contrários, né, espectros políticos totalmente contrários. E isso acabou levando, né, a Alemanha a sua guerra com a União Soviética. Vale lembrar que originalmente Hitler esperava acabar com a guerra no Ocidente, né, ou seja, subjugar a França, subjugar a Inglaterra, né, e depois iniciar sua campanha para o leste. Só que, por questões mesmo da guerra, por questões do desenrolar da guerra, isso não foi possível. Então, antes mesmo dele subjugar a Inglaterra, ele iniciou a sua frente oriental. E muitos historiadores dizem que é esse detalhe, né, que vai fazer com que a guerra vire o jogo. Né? Ou seja, de certa forma, Mackinder mostrou sua força teórica na guerra, quando ele mostra que foi exatamente os recursos naturais vastos da Rússia, que é o território gigantesco da Rússia, que fez com que a Rússia conseguisse subjugar a Alemanha nazista, né, e depois ocupar boa parte daquela região como uma zona de influência. Isso a gente vai falar melhor na próxima aula. Tá? Inclusive, ainda nesse contexto de guerra, né, um discípulo de Mackinder, né, o Spijkerman, ele vai escrever a ideia de Rhineland, que seria o quê? Que seria uma zona de contenção. Se você olhar aqui no mapa, né, tá em azul. O que seria essa zona de contenção? Uma zona que iria impedir, né, que o detentor dessa região, que aí nesse caso ele já está falando da União Soviética, ele pudesse ter saída para águas quentes. Né? Ou seja, para Spijkerman seria desastroso para o mundo ocidental e para o capitalismo se a União Soviética tivesse acesso, né, saída para águas quentes, para oceanos de água quente, onde ele pudesse projetar poder marítimo. Né? Então, se você olha o mapa direitinho aí que está do lado, essas estrelinhas são bases militares da OTAN. A gente vai falar melhor sobre a OTAN na próxima aula, mas é o tratado militar, né, que os Estados Unidos e os países do Ocidente fizeram durante a Guerra Fria, né, para exatamente impedir uma ameaça, uma invasão soviética. E aí a gente pode observar como essas bases se distribuem, né, certinho por onde? Pela Rhineland, ou seja, pela zona de contenção. Tá? Então, olha só, mais um teórico que vai influenciar toda a política internacional de um grupo de países. Tá? Mais recentemente, aí a Guerra Fria acaba, né? Mais recentemente, a gente tem um outro pensador que tem influenciado bastante no entendimento e nas estratégias geopolíticas dos países, que é o Huntington. Né? Porque quando acabou a Guerra Fria, né, lá na década de 90, algumas pessoas chegaram realmente a acreditar que a gente iria iniciar um processo de paz, ou seja, um período longo de paz. Né? Teve gente que disse, olha, agora a gente está entrando num período longo de paz, e a gente vai entender isso bem quando a gente estiver falando sobre a Guerra Fria. Quando vocês olharem lá a aula de Guerra Fria, vocês vão entender bem por quê. Mas, de certa forma, houve uma euforia, né, principalmente no mundo político, no mundo acadêmico, que foi logo, né, cortada por alguns pensadores. Huntington, por exemplo, ele vai chamar a atenção para isso. Não. A gente não vai entrar num período de paz. A gente vai entrar, na verdade, o quê? Em um outro período mais complexo de conflitos. Porque ele identificou o quê? Ele identificou que muitos conflitos tinham ficado latentes durante a Guerra Fria, tinham ficado em segundo plano. E de que esses conflitos iriam agora estourar. E ele diz, olha, agora o problema não é mais ideológico, né? Ou seja, a questão política foi superada, o capitalismo venceu o socialismo. Então, quais seriam a fonte dos novos conflitos? Para ele, essa fonte dos novos conflitos seria cultural, seria religioso, né? Ou seja, para ele seria o choque
entre civilizações distintas que iriam ser os pontos de contato dos novos conflitos do século XXI. Né? Então ele está escrevendo isso lá na década de 80, década de 90, tá? E aí ele destrincha, né? Ele desenvolve essa sua teoria e ele separa o mundo em várias civilizações. É até um pouco polêmico que se você olha aí em verde, mais claro, né, a América Latina ele tira da ideia de Ocidente. Né? Para ele, a América Latina é uma civilização particular. Né? Então, o Brasil não seria mundo ocidental, né? Seria uma civilização latino-americana. E aí ele coloca ali outras civilizações. Você tem a civilização islâmica, você tem a civilização hindu, você tem a civilização nipônica, você tem a civilização chinesa. Né? Então, o que acontece? Para ele, os novos conflitos eles surgiriam nas disputas dessas civilizações. E vejam vocês, 2001 nós temos o atentado do 11 de setembro e nós temos a guerra contra, né, o terrorismo, nós temos a guerra contra o Iraque, nós temos hoje a Síria, nós temos hoje a projeção militar da China que bate de frente com os Estados Unidos, com a civilização ocidental, que bate de frente também com a civilização hindu, que seria a Índia. Então a gente consegue ver hoje se desenhando conflitos, né, certinho, de acordo com as projeções de Huntington. Então, esses três caras que eu separei, eles são importantes por causa disso, que né, hoje a história passou. Então, a gente pode dizer, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas eu estou falando de caras que escreveram, né, as suas ideias, escreveram suas projeções de mundo, né, décadas antes dessas configurações realmente ocorrerem. Né? Então, daí a importância da geopolítica como conhecimento, como né, área de conhecimento. É uma área em que você pode projetar, ou seja, você não, no caso, os países podem projetar as suas estratégias de poder. Tá? Então, mais recentemente, a gente tem aí o mundo se reorganizando, né, na ordem mundial. Vou falar isso melhor na próxima aula, mas essas ordens, elas mudam, né? Ou seja, essa organização internacional, elas mudam de tempos em tempos. Tá? Hoje, os Estados Unidos é a maior potência do mundo, é inquestionável essa potência na escala política, na escala cultural, na escala militar, mas a história nos mostra que essas escalas elas mudam, que esses poderes mudam. Tá? Então aqui é o exemplo da Inglaterra. A Inglaterra já foi um império colonial, a França já foi um império colonial, então a gente já teve uma ordem mundial em que a Inglaterra era de longe a maior potência do mundo. Né? Antes dela, a Espanha, Portugal, mas assim, a Espanha e Portugal até menos, mas a Inglaterra ela exerceu sim um poder mundial. Ela exerceu sim um poder global. Tá? E hoje ela é só um país, uma economia importante, sim, mas dentro do cenário geopolítico é um país periférico. Né? Então a gente tem os Estados Unidos hoje ocupando esse papel, mas nada impede de que ele vai perder esse papel no futuro, né, distante ou até próximo. A gente tem hoje a projeção da China, né, ou seja, um país que pretende, e ele não esconde de ninguém, se tornar uma nova potência hegemônica, ou seja, competir com os Estados Unidos propriamente dito. Bem, galera, eu, eu coloco até palmas porque eu imagino que vocês estão batendo palma para mim nesse exato momento, tá? Mentira, não tenho a menor noção, mas foi cansativo, mas acredite se quiser, isso é um resumo do que na sala de aula seria mais ou menos umas 4, 5 aulas. Né? Então a gente hoje conseguiu compactar tudo em um tempo razoavelmente compreensivo. Eu quero agradecer a participação de vocês, agradecer a atenção de vocês. Façam a atividade de presença que eu pedi lá, assistam o material complementar que eu coloquei, tá? E na quinta-feira a gente se encontra para ver se a gente discute aí direitinho, tá? O material, tá? Valeu, pessoal, até a próxima.